Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de especializações de diretores 2D, 3D e até Live Action. E nesta aula nós vamos estar vendo sobre algumas palavras principais que nós, como diretores ou até os roteiristas, precisam estar sabendo. Tá? Então eu vou estar falando aqui para vocês assim as principais, né? Porque tem muito vocabulário mesmo, tem muitas palavras, mas essas que eu já vou estar passando aqui para vocês, tá? A gente já consegue já ter uma gama de vocabulário, uma gama de palavras mesmo que a gente precisa estar sabendo na nossa produção, para que a gente possa estar sabendo o que cada membro da equipe, o que cada diretor de cada área esteja sabendo, o que o que o roteirista esteja querendo passar, e nós possamos entender e conversar com todos fluentemente e profissionalmente. Tá joia? Então a primeira palavra que eu queria passar aqui para vocês é a própria palavra ação. É o que? É um termo usado para descrever a função do movimento que acontece frente à câmera. Tá joia? Então ação é o termo usado para descrever a função do movimento que acontece frente à câmera, ou seja, ao desenrolar da cena em si. Tá? Nós também temos a ação direta. O que seria ação direta? É o roteiro que obedece à ordem cronológica. Tá? Então, assim, isso nós falamos que é ação direta. Nós também temos a ação dramática, que seria o somatório da vontade do personagem, da decisão e da mudança. Ou seja, o próprio acting, né, a própria atuação do personagem em si, que ele tem uma vontade, toma uma decisão e pode mudar essa ação. É a ação dramática em si. Tá joia? Nós temos também um que nós também podemos falar aqui, que é o que a gente chama de ângulo alto. O que seria o ângulo alto? Ângulo alto é o enquadramento da imagem com a câmera focalizando a pessoa ou objeto de cima para baixo. Tá? Então, é o enquadramento da imagem da câmera focalizando a pessoa ou objeto de cima para baixo, o ângulo alto. O ângulo, nós também temos o mesmo ângulo, só que no caso agora o ângulo baixo, que é justamente o enquadramento da imagem com a câmera focalizando a pessoa, no caso o objeto, né, mais de baixo para cima, tá bom? E nós também temos aqui um outro ângulo, desculpe, que nós chamamos aqui de ângulo plano, que é o ângulo que apresenta as pessoas ou objetos filmados no plano horizontal em relação à posição da câmera, tá? Então, um ângulo plano, tá ali, tá joia? Nós também temos um que a gente vê também até muito em teatro, que nós falamos também, é a antecipação. Tá? Antecipação, não é antecipação lá da animação, tá? Como o princípio da animação. Essa antecipação em relação à parte da direção, né? O que seria isso? É a capacidade que tem a plateia de antecipar uma situação, criação de uma expectativa, né? Ou seja, a própria plateia ali, a própria plateia já vai saber mais ou menos o que é que vai acontecer, tá joia? Outro que nós vamos estar falando, né, daqui a pouquinho também, é sobre o argumento, tá? Então não vou nem falar sobre agora o argumento, vou deixar para falar depois. Nós também temos aqui, né, estou falando aqui, vocês estão vendo que eu estou falando em relação à letra A, né, que eu fiz aqui a anotação, estou passando para vocês. Nós temos o áudio, que é a porção sonora de um filme, o programa de TV, tá? Vamos agora passar aqui, que a gente chama aqui de câmera objetiva. Câmera objetiva, que seria o que? O posicionamento da câmera quando ela permite a filmagem de uma cena do ponto de vista de um público imaginário. Então essa é a câmera objetiva. Então o posicionamento, olha só, o posicionamento da câmera quando ela permite a filmagem de uma cena do ponto de vista de um público imaginário. Ou seja, é muito, por exemplo, quando o rapaz ele vai ver uma carta, então meio que a câmera filma ali a carta como se fosse o que? O público imaginário, como se fosse a pessoa. Tá joia? Então a gente tem ali a câmera objetiva. Nós também temos o que a gente chama de câmera subjetiva, que é o quê? Que é a câmera que funciona como se fosse o olhar do autor. Ou minto, então desculpe. A câmera subjetiva é como se fosse o olhar do autor, né? A câmera objetiva é como se fosse em relação ao público mesmo, tá? Então eu falei errado. Então a câmera subjetiva é a câmera que funciona como se fosse o olhar do autor. A câmera é tratada como participante da ação, ou seja, a pessoa que está sendo filmada olha diretamente para a lente e a câmera representa o ponto de vista de uma outra personagem participando da mesma cena. Tá bom? Então essa seria a câmera subjetiva. Tá? Nós temos o que seria a cena. O que seria a cena? Tá? Eu estou aqui, né, não escrevendo para não demorar
tanto tempo aqui, tá joia? Aqui na nossa aula aqui. Mas o que seria assim a cena? A cena é a unidade dramática do roteiro. É o que? A seção contínua de ação dentro de uma mesma localização. Tá joia? Então é a sequência dramática com unidade de lugar e tempo, que pode ser coberta de vários ângulos no momento da filmagem. Tá? Então assim, cada um desses ângulos pode ser chamado de plano ou tomada. Tá bom? Então em geral o que é a cena. Nós também temos um que chama cena master. O que seria a cena master? É a filmagem em um único plano de toda a ação contínua dentro do cenário. A cena master dá ao diretor a garantia dele ter coberto, né, entre aspas, toda a ação numa só tomada. Ele não divide isso em planos, tá? Ele faz uma cena só, com uma tomada só, com um plano só, né? Que é a cena master. Cenas do próximo capítulo, né? Isso aí já está muito na cara, né? São as pistas, né? O indício do que está para acontecer. Pequenas revelações do encaminhamento da ação, né? Que a gente vê muito isso aí nas novelas aí, tá joia? Outra coisa que nós temos até assuntos particulares referente a ele, que é a cenografia, tá? O que seria a cenografia? É a arte técnica de criar, desenhar e supervisionar a construção dos cenários de um filme, tá? Isso aí a gente tem muito, principalmente a direção de arte usa muito, tá? Essa cenografia. Nós temos algo aqui que eu vou até colocar aqui, né? Que ela é diferente, que chama chicote, né? O que seria o chicote? A câmera corre lateralmente durante a filmagem de uma determinada cena, deslocando rapidamente a imagem. Então é justamente, pensa aquela cena de ação que o cara está correndo rápido, por exemplo, em uma floresta. Aí a câmera vai passando ao lado dele rapidamente ali, tá? Horizontalmente, tá? E a gente chama isso de chicote, tá bom? Então essa é a parte do chicote. Bom, claquete. Isso aqui é muito interessante, que a primeira vez que eu ouvi esse nome claquete, não foi nem o nome correto claquete, foi croquete, né? Que era do Didi, quando tinha os trapalhões, né, ele falava croquete, né? Só uma observaçãozinha. Enfim, o que seria o claquete? O claquete é o quadro usado para marcar cenas e tomadas e cujo som, no caso lá na montagem, serve como ponto para sincronização de som e imagem, tá? Então é aquele quadrozinho lá para marcar cenas, tudo arrumadinho, tudo direitinho lá, tá? Que a gente vê. Outra, isso aí não é nem tanto difícil, né? Que é o famoso clichê, né? É os caçoetes verbais, né? Que é o uso repetitivo, né? De algum diálogo ou de alguma palavra em si, tá? Que a gente vê aí na nossa produção artística, tá bom? Clichê. O clímax, no caso, é o que? O ponto culminante da ação dramática, tá? Outra, já um termo mais técnico aqui, tá? Que eu vou até colocar que é muito importante, que é o close-up. Tá? O que seria o close-up? Close-up é o plano que enfatiza um detalhe, é como se fosse o pequeno detalhe, né? A gente tem câmera, né? Tem várias posições da câmera, no caso, os planos, né? Que é o plano geral, o plano médio. Nós temos o plano pequeno, o micro pequeno, né? Que a gente também chama aqui no caso de close-up, que é o plano que enfatiza um detalhe. É o primeiro plano, né? O plano de pormenor, né? Como eu falei, o primeiro plano é o tomando a figura humana como base. Este plano enquadra apenas os ombros e a cabeça de um ator, tornando bastante nítida, por exemplo, as suas expressões faciais, que é o close-up, né? Na pessoa, tá bom? Bom, outra coisa que a gente pode ter também de interessante aqui para passar, que é a composição. O que seria a composição? São as características psicológicas, físicas e sociais que informam um personagem. Isso é muito importante na criação dos personagens. Como eu falei em aula anterior, né, eu falei que nós temos, no caso, as pessoas têm vários tipos de moralidade, tá? Então isso aqui também influi, tá, na nossa composição do personagem, né, as características do personagem em si, tá bom? Composição da imagem e tipologia também nós temos, mas nesse caso é as características psicológicas, físicas e sociais de um personagem. E a compilação é o tipo de montagem onde a imagem do filme passa a ser uma ilustração da narração. Deixa eu ver o que eu posso estar falando mais para vocês aqui, que nós temos. Outra que é muito importante em qualquer ação dramática que nós temos aqui é o conflito. O que seria o conflito? Conflito nada mais é que o embate de forças e personagens através do qual a ação se desenvolve. Ou seja, no desenrolar da sua produção, você tem o desenvolvimento da sua história. E nesse desenvolvimento, com certeza, tem ápices,
que pode ser esses conflitos, e também na própria transição, tá? Que nós temos ali, a gente pode colocar conflitos, tá? A construção dramática, né, acho que todo mundo já pode saber, né, que é a realização de uma estrutura mesmo dramática, tá? A continuidade, né, que seria justamente a sequência lógica, né, que deve haver entre as diversas cenas, né, sem a qual o filme torna-se apenas uma série de imagens, né, ou seja, tem que ter uma continuidade, né, então há diversos tipos de continuidade. Por exemplo, nós temos continuidade de tempo, de espaço, de direção, de direcional dinâmica, direcional estática. O que seria isso? Por exemplo, uma continuidade de tempo. Então o que acontece? De acordo com o que o tempo passa, no caso, você tem histórias diferentes ali seguidas no tempo, no espaço, ou seja, de acordo com as localidades onde as pessoas estarem, você tem uma continuidade também diferente, tá? Então seria mais ou menos isso, tá? Continuidade. Nós também temos aqui o que a gente chama, no caso de contracampo, que seria o que isso? É uma tomada efetuada com a câmera na direção oposta à posição da tomada anterior. Então o que acontece? Se nós temos aqui filmada, por exemplo, com plano geral, né, um plano geral que no caso, né, aquele plano mais aberto, então na próxima câmera você pode colocar um plano detalhe, tá? Então houve aí um contracampo, tá joia? Então o contraste, né, que nós também temos, eu não posso esquecer, que é justamente a criação de diferenças explícitas na iluminação de objetos ou áreas, tá? Isso já é referente à parte de fotografia, né, que a gente vê muito, tá? Nós também temos o corte. O que seria o corte? É a passagem direta de uma cena para outra dentro do filme. É como se fosse o PV lá, né? Não é plano de venda, né? Tá? É como se fosse o PV da própria cena ali, tá? O corte que houve, tá? Tá bom? Nós também temos o corte de continuidade, que seria o que? O corte no meio de uma cena, retomando logo a seguir a mesma cena em outro tempo, tá? Ou seja, então teve, por exemplo, se teve um corte de uma cena aqui de dia, já vai logo já para a noite, né? Por exemplo, né? Então aí a gente pode falar que é um corte de continuidade, tá bom? Que nós temos aí. Nós temos a curva dramática, que também que é muito importante, que é o que? A variação da intensidade dramática em relação ao tempo, né? Então, de acordo com o tempo vai passando, essa intensidade também vai sendo modificada. Uma crise dramática, a gente pode falar que é o ponto, por exemplo, o ponto de grande intensidade e mudanças da ação dramática, tá? É como se fosse o ápice dessa dramaturgia, tá joia? Agora nós temos dois que são muito importantes, que são técnicos já, que são o cutaway close-up, tá? O que é esse cutaway close-up? Esse conceito só tem significado dentro de um contexto da montagem, tá? Por quê? Ele é uma tomada em close-up de uma ação secundária que está desenvolvendo-se simultaneamente em outro lugar, mas que tem uma relação direta com a ação principal. O cutaway close-up deve ser montado entre duas tomadas da ação principal. Tá? Então as duas coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo, só que uma é uma ação principal, a outra é uma ação secundária. Tá? E nós temos o cut-in close-up, né? Que é como, por exemplo, esse que eu falei do cutaway close-up. Este conceito do cut-in close-up, no caso, esse conceito só tem significado também no contexto da montagem, que é a tomada em close-up de uma parte importante da ação principal e que deve ser, no caso, montada entre duas tomadas normais desta ação. Tá bom? Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui, só para não ficar tão entediante, a gente vai voltar com a continuação aqui do nosso vocabulário de diretores, tá joia? Então, um abraço e até daqui a pouquinho.